Bom dia, queridos alumnos. Hoje veremos fundição pelo professor Alberto Anduce. Fundição é um processo de fabricação onde um metal ou liga metálica no estado líquido é basado em um molde com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser producida. Vantagem das peças fundidas. Pueden presentar formas externas e internas, desde a más simples hasta a más complejas. Pueden presentar dimensiones limitadas somente pelas restrições das instalações onde serão produzidas. Pueden ser producidas dentro de padrões variados de acabamento e tolerância dimensional entre más menos 0,2 e 0,6 milímetros. Posibilita grande economía de peso porque permite la obtención de paredes con espesuras cuasi ilimitadas. Principais propriedades do processo de fundição. O processo de fundição vai estar relacionado com a temperatura de fusão, com a fluidez do metal. Temos diferentes peças que podem ser produzidas, desde peças simples até peças muito complexas. Temos diferentes processos de fundição. Tenho a fundição por gravidade, a fundição sob pressão, a fundição por centrifugação, fundição de precisão e outros métodos de fundição. Temos diferentes etapas. A matéria-prima metálica para a produção de peças fundidas é constituída pelas ligas metálicas ferrosas, ligas de ferro e carbono, e não ferrosas, ligas de cobre, alumínio, zinco e magnésio. O processo de fabricação dessas peças por meio de fundição pode ser resumido nas seguintes operações: confecção do modelo. Essa etapa consiste em construir um modelo com o formato aproximado da peça a ser fundida. Esse modelo vai servir para a construção do molde e suas dimensões. Devem prever a contração do metal quando ele se solidificar, bem como uma eventual sobremetal para a posterior usinagem da peça. Os modelos geralmente feitos de madeira, alumínio, aço, resina plástica e, a vezes, isopor. Temos o processo de confecção do modelo. Existem profissionais específicos para essa área. Temos a confecção do molde. O molde é o dispositivo no qual o metal fundido é colocado para que se obtenha a peça desejada. Ele é feito de material refractário, composto de areia e aglomerante. Esse material é moldado sobre um modelo que, após retirado, deixa uma cavidade com o formato da peça a ser fundida. Confecção dos machos. Às vezes é necessário que a peça fundida tenha uma cavidade interna. Essa cavidade interna é conseguida com uma peça chamada de macho, uma peça que vai dentro do molde. Macho é um dispositivo feito também de areia, que tem a finalidade de formar os vazios, furos e reentrâncias da peça. Eles são colocados nos moldes antes que eles sejam fechados para receber o metal líquido. Temos a etapa de fusão, etapa em que acontece a fusão do metal. Temos o vazamento, que é o enchimento do molde com metal líquido. Temos
a etapa de desmoldagem, após determinado período de tempo em que a peça se solidifica dentro do molde, e que depende do tipo de peça, do tipo de molde e do metal ou liga metálica. Ela é retirada do molde, processo de desmoldagem, manualmente ou por processos mecânicos. Processo de rebarbação. A rebarbação é a retirada dos canais de alimentação, massalote e rebarba que se formam durante a fundição. Ela é realizada quando a peça atinge temperaturas próximas ao ambiente. No processo de moldagem, nas linhas de união dos moldes, acontece vazamento de metal, aí se forma uma rebarba. Essa rebarba posteriormente é eliminada. Temos a etapa de limpeza. A limpeza é necessária porque a peça apresenta uma série de incrustações de areia usada na confecção do molde. Geralmente, ela é feita por meio de jatos abrasivos. Características que estão estreitamente ligadas ao processo de fundição. A peça produzida por fundição pode ter as formas e dimensões definitivas ou não. Furos pequenos e detalhes complexos não são feitos na peça, embora apareçam no desenho. Arredondamento de cantos e engrossamento das paredes. As propriedades mecânicas de peças fundidas geralmente são inferiores às propriedades de peças conformadas mecanicamente. Geralmente tem que ter uma sobredimensão por essa resistência menor. Defeitos que ocorrem durante o processo de fundição. Inclusão da areia do molde nas paredes internas ou externas da peça. Defeitos de composição da liga metálica que causam o aparecimento de partículas duras indesejáveis no material. Rechupe, porosidade, ou seja, a existência de buraquinhos dentro da peça. Cristalização. Consiste no aparecimento das primeiras células cristalinas unitárias que servem como núcleos para o posterior desenvolvimento ou crescimento dos cristais, dando, finalmente, origem aos grãos definitivos e à estrutura granular típica dos metais. Esse crescimento dos cristais não se dá, na realidade, de maneira uniforme, ou seja, a velocidade de crescimento não é a mesma em todas as direções, variando de acordo com os diferentes eixos cristalográficos. No interior de um molde, o crescimento é limitado pelas paredes deste. Como resultado, os núcleos metálicos e os grãos cristalinos resultantes adquieren os aspectos representados na figura a seguir. Vejam como são as dendritas, aquela estrutura em A, e veja como o patrão de extracção de calor vai gerar diferentes estruturas de solidificação. Temos a dendrita originada na solidificação. Temos o aspecto típico da secção de um lingote e o efeito dos cantos na cristalização. As dendritas formam-se em quantidades cada vez maiores até se encontrarem. O seu crescimento é, então, impedido pelo encontro das dendritas vizinhas, originando-se os grãos e os contornos de grãos, que delimitam cada grão cristalino, formando a massa sólida. Os efeitos indesejáveis resultam do fato dessas diagonais constituírem planos de maior fragilidade, de modo que, durante a operação de conformação mecânica, a que essas peças são submetidas posteriormente, como laminação, podem surgir fisuras
que inutilizan o material. Esse inconveniente é evitado arredondando-se os cantos. Na fundição temos a contração do volume. Lembrem que estamos colocando uma massa de metal líquido que está quente. Então vamos ter a contração líquida, a contração de solidificação e a contração sólida. Temos uma ilustração esquemática do fenômeno de contração durante a solidificação, com o vazio ou chupagem resultante. Se não se tomam cuidados, podem-se gerar cavidades internas dentro das peças fundidas. Contração de volume. Aparecimento de trincas a quente é a maneira de corrigi-las. Temos uma determinada geometria de peça. Essa geometria pode ser modificada para evitar falhas durante o processo de contração. A contração é expressa em porcentagem de volume. No caso dos aços fundidos, por exemplo, a contração linear, devido à variação de volume no estado sólido, varia de 2,18 a 2,47%, o valor menor correspondendo ao aço de mais alto carbono, 0,90%. Nos casos dos ferros fundidos, uma das mais importantes ligas para a fundição de peças, a contração sólida linear varia de 1 a 1,5%. O valor de 1% corresponde a ferro fundido cinzento comum e o valor de 1,5%, mais precisamente de 1,3 a 1,5%, ao ferro nodular. O ferro nodular é um ferro fundido onde se adiciona magnesio ou césio para modificar a estrutura. Para os outros metais e ligas, a contração linear é muito variada, podendo atingir valores de 8 a 9% para o níquel e ligas cobre-níquel. Temos na tabela 1 a variação de volume durante a solidificação. A maioria dos materiais metálicos apresenta redução de volume menor, mas alguns apresentam expansão. Contração de volume. Como resolver esse problema? Temos uma técnica chamada de Massalotti, onde colocamos um volume extra, de tal forma que a contração aconteça nesse volume extra e não na peça. Geralmente se coloca um excesso a mais de material, onde se vai gerar a contração, tem que ser o último volume da peça fundida a ser solidificada. Posteriormente, essa parte da peça é cortada e reaproveitada. Temos outros exemplos. Podemos gerar vários canais de alimentação para garantizar que eu vou ter metal líquido para suprir a contração da peça. No processo de fundição, temos concentração de impurezas, temos um processo de segregação. Isto pode ocorrer devido à segregação durante o processo de solidificação. Em ligas, os elementos com mais baixo ponto de fusão se concentram no líquido. Sendo assim, a última região a solidificar é mais rica nesses elementos. O caso mais geral é o das ligas ferro-carbono, que contém como impurezas normais o fósforo, o enxofre, o manganês, o silício e o próprio carbono. Ao solidificar, entretanto, algumas das impurezas são menos solúveis no estado sólido. Fósforo e enxofre, por exemplo, nas ligas mencionadas. Assim sendo,
A medida que a liga solidifica, esos elementos van acompañando metal líquido remanescente, indo a acumularse, pois, na última parte sólida formada. O inconveniente dessa segregação é que o material acaba apresentando composição química não uniforme, conforme a secção considerada e consequentes propriedades mecânicas diferentes. Como as zonas segregadas se localizam no interior das peças, onde as tensões são mais baixas, as suas consequências não são muito perniciosas, devendo-se de qualquer modo evitar uma grande concentração de impurezas, quer pelo controle mais rigoroso da composição química das ligas, quer pelo controle da própria velocidade de resfriamento. Vejam exemplos de segregação em peças laminadas e forjadas. Temos uma diferença na composição na mesma peça. Desprendimento de gases. Esse fenômeno ocorre principalmente nas ligas ferro-carbono. O oxigênio dissolvido no ferro, por exemplo, tende a combinar-se com o carbono dessas ligas, formando os gases CO e CO2 que escapam facilmente à atmosfera, enquanto a liga estiver no estado líquido. À medida, entretanto, que a viscosidade da massa líquida diminui devido à queda de temperatura, fica mais difícil a fuga desses gases, os quais acabam ficando retidos nas proximidades da superfície das peças ou lingotes, na forma de bolhas. Em aços de baixo carbono, na forma de lingotes a serem forjadas ou laminadas, as bolhas não são prejudiciais, pois elas, as temperaturas de conformação mecânica, principalmente para a fabricação de chapas, têm suas paredes soldadas. A rigor, essas bolhas podem ser até mesmo desejáveis. O molde é uma peça fundamental no processo de fundição. A fase moldagem permite distinguir os vários processos de fundição, os quais são classificados da seguinte maneira: moldagem em molde de areia ou temporário, por gravidade. Eu vou ter areia verde, areia seca, eu vou ter areia cimento, eu vou ter moldagem em molde metálico permanente, por gravidade, sob pressão. Outros processos, moldagem pelo processo CO2, fundição por centrifugação, fundição de precisão, em casca ou shell molding, de cera perdida. Moldagem em areia. Inicialmente, o molde deve preencher uma série de requisitos, sem os quais a fundição não se realiza nas melhores condições. Resistência suficiente para suportar a pressão do metal líquido. Resistência à ação erosiva do metal, que escoa rapidamente durante o vazamento. Mínima geração de gás durante o processo de vazamento e solidificação, a fim de impedir a contaminação do metal e o rompimento do molde. Permeabilidade suficiente para que os gases gerados possam sair durante o vazamento do metal. Refratariedade, que permita suportar as altas temperaturas de fusão dos metais e que facilite a desmoldagem da peça. Possibilidade de contração da peça, que acontece durante a solidificação. Geralmente, a caixa de moldagem é construída em duas partes, caixa superior e caixa inferior,
y los modelos son montados en placa. Vean aquí un modelo en placa montada en una caixa de moldar. Es una técnica bastante interesante. A técnica de areia é a técnica de moldagem mais antiga e ainda é utilizada. É uma técnica que permite moldar peças de grande dificuldade, de grande tamanho. Você consigue reciclar areia para muitos ciclos. Moldagem em areia verde é o processo mais simples e mais generalizado em fundições. Consiste em compactar manualmente o empregando máquinas de moldar uma mistura refractária plástica chamada areia de fundição, composta essencialmente de areia silicosa, argila, carvão moído e água, sobre o modelo colocado ou montado na caixa de moldar. Confeccionada a cavidade do molde, o metal é imediatamente vazado no seu interior. Temos a sequência de operações na fundição em areia verde. Temos a fabricação do molde. O processo de secagem se fazem canais de ventilação para a saída dos gases durante a entrada do metal líquido e o processo de vazamento do metal. Características da areia de fundição. Ela tem que ter plasticidade e consistência, moldabilidade, dureza, resistência, refractariedade, etc. Para a determinação dessas características, procede-se a ensaios de laboratório. Geralmente, em fundições de grande porte, existe um laboratório de areia. Os componentes de uma areia de fundição. Temos a areia propriamente dita, que é o constituinte básico, no qual devem ser considerados os característicos de pureza, granulometria, tamanhos de grão, distribuição granulométrica, dureza, forma dos grãos, integridade dos grãos, refratariedade, permeabilidade e expansibilidade. A argila, que constitui o aglomerante usual nas areias de fundição sintéticas, especialmente preparadas, geralmente são bentonitas de um grau especial. Carvão moído, eventualmente para melhorar o acabamento das peças fundidas, para proteger a peça fundida do molde, para evitar a aderência da areia. Os componentes de uma areia de fundição. Temos dextrina, é um aglomerante orgânico para conferir maior resistência mecânica à areia quando secada, estufada. Farinha de milho gelatinizada, mogul, que melhora a qualidade de trabalhabilidade da areia. Breu em pó, também como aglomerante, que confere, principalmente em areia seca, grande resistência mecânica. Serragem, eventualmente, para atenuar os efeitos da expansão. Confecção dos machos. Lembrem que os machos se utilizam para gerar cavidades internas na fundição. Para a confecção dos machos, as areias devem apresentar alta resistência depois de estufadas, secas, alta dureza, alta permeabilidade e inalterabilidade. Os seus componentes, além da areia natural e água, incluem vários tipos de aglomerantes, entre os quais podem ser citados o silicato de sódio, cimento Portland, resinas, piche, melazos, farinha de mogul, óleos, etc.
Os machos são normalmente secados em estufados, entre 150 e 250 graus centígrados. Temos aqui uns exemplos de machos simples localizados na caixa de moldar. O macho vai dentro da caixa de moldar para gerar uma cavidade interna. Temos exemplos de fundição de placa com macho. Vejam como se gera uma cavidade interna com um macho. A moldagem mecânica é empregada nas fundições modernas para a produção seriada e produção de moldes, e consequentemente de peças fundidas de qualidade superior. Existe toda uma série de equipos que me permitem gerar moldes a muito alta velocidade. Existen 3 métodos de compactação da areia numa caixa de modelar: utilização de um dispositivo vibrador, encher em excesso e nivelar, comprimir e deixar com menos areia. Temos as vantagens e desvantagens da fundição utilizando areia verde. Como vantagem, podemos ter a moldagem por areia verde, é o mais barato dentro de todos os métodos de produção de moldes. Há menor distorção de formato do que nos métodos que usam areia seca, porque não há necessidade de aquecimento. As caixas de moldagem estão prontas para a reutilização em um mínimo espaço de tempo, boa estabilidade dimensional, menor possibilidade de surgimento de trincas. Como desvantagens, o controle da areia é mais crítico do que nos outros processos que também usam areia. Maior erosão quando as peças fundidas são de maior tamanho. O acabamento da superfície piora nas peças de maior peso. A estabilidade dimensional é menor nas peças de maior tamanho. Moldagem em areia seca ou em molde estufado ou shell molding. Nesse caso, a areia deve conter aditivos orgânicos para suas características. A secagem tem lugar em estufas apropriadas, a temperaturas que variam de 150 a 300 graus centígrados. As vantagens dos moldes estufados são, em linhas gerais, maior resistência à pressão do metal líquido, maior estabilidade dimensional, maior dureza, maior permeabilidade e melhor acabamento das peças fundidas. Esse tipo de moldagem é empregado em peças de qualquer dimensão ou peso, sempre que se exige um melhor acabamento. Processo shell molding. Temos a elaboração de um modelo permanente, fixação do modelo a uma placa metálica que é aquecida entre 150 a 300 graus centígrados. É revestida com desmoldante, por exemplo, silicone. Fixação de uma caixa com areia pré-revestida com resina à placa modelo. Rotação da caixa e da placa modelo e queda por gravidade da areia sobre o modelo. Formação da meia moldação. Nova rotação da caixa e da placa modelo. E remoção da areia não polimerizada. Repetição para outra meia moldação. União das meias moldações e vazamento do material. Extração das peças. Acabamento final das peças. No shell molding, shell quer dizer camada. É uma moldagem onde eu faço uma camada do molde. Essa camada ela fica endurecida por uma resina que foi aquecida.
Como desvantagem do shell molding é que essa resina com areia não pode ser reciclada. Então gera uns resíduos que não são de fácil recuperação. Geralmente vão para aterros de materiais perigosos. Processo shell molding, vantagem, maior precisão, tolerâncias dimensionais mais apertadas, maior rigor de forma, menor rugosidade superficial, rapidez de fabricação, redução do volume de areias de moldação, capacidade de armazenamento de carapaças, moldações leves, processo mais econômico que os de areia para a produção de série de peças. Como desvantagem, temos custo mais elevado das areias pré-revestidas, custo mais elevado das placas modelo, limitação do processo a peças pequenas e médias, está limitado pela resistência mecânica das carapaças, areias não recicláveis economicamente, espessuras mínimas obtidas de 6 milímetros. Fundição de precisão, processo de cera perdida. No processo de cera perdida, vamos fazer um molde de cera. Esse molde de cera vai a ser revestido com uma barbotina refractária. Essa cera vai ser retirada e vamos fazer o vazamento. Ela é chamada de precisão porque ela permite uma peça fundida praticamente sem ajustes finais. Ela consegue uma boa reprodução da peça. O processo seria a elaboração dos modelos em cera, construção da árvore de modelos, imersão da árvore de modelos num banho de refractário de granulometria fina. É uma lama refractária, é um tipo de uma barbotina, um revestimento primário. Temos a deposição de camadas de material refractário para a constituição de um corpo em casca cerâmica resistente, destruição do modelo de cera por fusão, cozimento do material cerâmico da moldação para a conclusão do processo de presa, vazamento do metal fundido, abatimento da moldação, corte dos jitos, que seriam os canais que comunicam as peças à árvore principal, acabamento das peças e controlo dimensional. Fundição de precisão, processo de cera perdida, vantagem, flexibilidade de forma, tolerâncias dimensionais apertadas, grande produtividade, elevado rigor dimensional, bom acabamento superficial, baixo custo comparativamente com a maquinagem convencional. Como eu tenho uma peça muito próximo do final, eu preciso usinar ela pouca. Grandes variedades de materiais utilizados, peças em linhas de partição, espesuras mínimas inferiores às obtidas por shell molding. Como desvantagem, temos peças de pequenas e médias dimensões. Processo moroso e exigente de obtenção dos modelos. Gera resíduos tóxicos. Esse material posterior ao processo de fundição, essa barbotina queimada com restos de metal, dificilmente pode ser reutilizado, vai para aterros de resíduos perigosos. Então tem esse custo ambiental. Fundição de precisão, processo cera perdida. Serve para peças para motores de avião, de aço inoxidável, liga resistente ao calor, etc. Sistema de combustão de aviões, de aço inoxidável, ligas de aluminio e ligas resistentes ao calor. Instrumentos de controle de aviões,
de aluminio y sus ligas, ligas cobre-berilio, ligas de magnesio, de bronce-silicio, etc. En turbinas a gas, de acero inoxidable, ligas de níquel, ligas resistentes al calor y al desgaste, etc. En armamentos de pequeño porte, de azos ligas, cobre-berilio, etc. En máquinas operatrices y accesorios, en equipamiento médico y odontológico, en equipamiento óptico, en equipamiento para industria textil, en máquinas de escribir, equipamiento de escritorio, ven como en una infinidad de otras aplicaciones. Temos a fundição por centrifugação. Um dos exemplos mais conhecidos de utilização do processo corresponde à fabricação de tubos de ferro fundido para linhas de suprimento de água. Vejam que eu tenho um sistema que está em rotação e eu vou despejando metal líquido dentro. A força centrífuga vai fazendo com que esse metal se adira nas superfícies do molde, reduzindo a quantidade de efeitos e distribuindo de forma homogênea o metal, sem necessidade de um macho. Eu tenho a centrifugação vertical e eu tenho a centrifugação horizontal. Vejam, aqui temos exemplos de centrifugação vertical e horizontal, muito utilizado na fabricação de joias, de peças odontológicas, na fabricação de tubulação. Podemos fazer uma infinidade de peças por fundição por centrifugação. Temos a fundição contínua, muito utilizada em aciaria. Temos um equipamento de lingotamento contínuo. Nele é vazado o metal líquido, geralmente aço, e vamos resfriando lentamente essa peça de metal e vamos fazendo um lingote contínuo, único. Depois cortamos esos lingotes para serem posteriormente trabalhados por conformação mecânica. É a técnica mais utilizada em aciaria. Vejam um equipo de fundição contínua em operação. Podemos fazer diferentes perfis, podemos fazer placas, podemos fazer barras. Temos o processo de CO2, é de aplicação relativamente recente. Utiliza-se para moldes de machos relativos a peças de qualquer dimensão. No processo, os moldes são do tipo convencional, de areia aglomerada com silicato de sódio, entre 2,5 a 6% em peso. Depois de compactados, são eles submetidos a um tratamento com CO2, que consiste na passagem de uma corrente desse gás através de sua secção. Ocorre uma reação entre o CO2 e o silicato de sódio. Forma-se sílica gel, carbonato de sódio e água, resultando um endurecimento do molde em tempo relativamente curto. Não há necessidade de estufagem, alcançando-se elevadas propriedades de dureza e resistência. Processo de moldagem plena. Nesse processo, são utilizados como modelos espuma de poliestireno. A espuma de poliestireno pode ser facilmente cortada e podem ser obtidos com facilidade modelos bastante complexos. A moldagem é conduzida do mesmo modo que no processo de fundição em areia, mas o modelo não é retirado, pois durante o vazamento, o
poliestireno vaporiza, sendo sustituído pelo metal. Vantagens: ângulos de saída e cantos arredondados não são necessários. Pouca ou nenhuma quantidade de aglomerante misturada na areia. Redução drástica da quantidade de machos. Mão de obra menos qualificada. Desvantagem: geração de gás, que pode ocasionar alguns problemas com o acabamento da superfície, tornando-a geralmente mais grosseira do que o obtido na moldagem normal. Temos a ilustração esquemática do processo de moldagem plena. Colocamos uma peça de poliestireno dentro de uma caixa de moldagem e preenchemos com areia. Vazamos metal sobre essa peça de poliestireno, o metal vai a consumir essa peça e vai preencher a cavidade. Temos a moldagem em molde metálico. Temos fundição em molde permanente, fundição sob pressão. Às vezes o molde metálico é chamado de molde coquilha. Os moldes nesse caso são chamados de lingoteiras. Os tipos verticais são empregados geralmente para a fundição de lingotes de aço. Quando se querem fazer ligas especiais de aço, se utilizam estes lingotes. Geralmente, como são produções limitadas, não compensa utilizar um processo de fundição contínua. Então se utiliza lingoteiras. Os tipos horizontais são mais utilizados para metais e ligas não ferrosas. Os moldes permanentes são feitos de aço ou ferro fundido ligado, resistente ao calor e a repetidas mudanças de temperatura. Moldes feitos de bronze podem ser usados para fundir estaño, chumbo e zinco. Aqui temos as lingoteiras horizontais e verticais. Existe uma máquina especial para retirar a peça fundida de dentro dessas lingoteiras, especialmente no caso das lingoteiras verticais. Os produtos típicos da fundição em moldes permanentes: bases de máquinas, blocos de cilindros de compresores, cabeçotes, bielas, pistões, cabeçotes de cilindros de motores de automóveis, coletores de admissão. Temos um exemplo de um molde metálico permanente para vazamento de metal líquido. Quem está familiarizado com moldes de plástico tem uma boa lembrança desses moldes. Temos a fundição sob pressão. Na fundição sob pressão, colocamos o metal fundido com uma pressão dentro do molde. A vantagem de fazer isso é que garantizamos a menor presença de defeitos internos. Os moldes metálicos são chamados de matrizes. A matriz, feita de aço ferramenta tratado térmicamente, é geralmente construída em duas partes que são fechadas hermeticamente no momento do vazamento do metal líquido. Muitas matrizes são refrigeradas a água. Isso é importante para evitar superaquecimento da matriz, aumentando sua vida útil e evitando defeitos nas peças. É automatizada e realizada em máquina de câmara quente e máquina de câmara fria. Aqui temos a representação esquemática do processo de fundição sob pressão em câmara quente. A câmara onde está o líquido está aquecida. O sistema lembra um sistema de injeção de plástico. Eu tenho um molde que abre e fecha. Tem que ter uma certa pressão de moldagem, porque o líquido exerce uma pressão grande dentro do molde. Já a máquina de fundição sob pressão de câmara fria
Es utilizada cuando metal fundido ataca o sistema de bombeamiento, cilindro pistão, ou seja, o metal entra quente, porém o pistão e cilindro estão frios. Este proceso es empleado principalmente para fundir ligas de aluminio, magnesio e ligas de cobre. Vantagens do processo de fundição sob pressão. Peças de liga como as de aluminio fundidas sob pressão apresentan mayores resistencias do que as fundidas en areia. Esto porque presenta menos defectos internos y porque o molde gera uma extracção de calor que faz com que a cristalização dessa peça fundida seja melhor, os grãos sejam menores, então faz com que essa peça tenha uma melhor resistência à temperatura ambiental. Possibilidade de produção de peças com formas mais complexas, eu consigo preencher cavidades. Posibilidades de producción de pesas con paredes más finas y tolerancias dimensionales más estreitas, alta capacidad de producción, alta durabilidad de las matrices, menor presencia de defectos internos como poros y trincas. Desvantagem do processo de fundição sob pressão. Limitações no emprego do processo. Ele é usado para ligas não ferrosas com poucas exceções. Limitação no peso das peças, raramente superiores a 5 kg. Retenção de ar no interior das matrices, originando peças incompletas e porosidade na peça fundida. Esto acontecería nos casos em que a matriz tem algum problema de projeto. Geralmente se coloca canais de saída de gases. Alto custo do equipamento e dos acessórios, o que limita seu emprego a grandes volumes de produção. Limitações na geometria da peça. Controle de qualidade de peças fundidas. A inspecção de peças fundidas, como de peças producidas por cualquier otro proceso metalúrgico, tiene dos objetivos: rejeitar as peças defeituosas, preservar a qualidade das matérias-primas utilizadas na fundição e a sua mão de obra. Lembrem que existe toda uma técnica para o controle de qualidade. O controle de qualidade compreende as seguintes etapas: inspecção visual, para detectar defeitos visíveis resultantes das operações de moldagem, confecção e colocação dos machos, de vazamento e limpeza. Inspecção dimensional, a qual é realizada geralmente em pequenos lotes, produzidos antes que toda a série de peças seja fundida. Inspecção metalúrgica, que inclui análise química, exame metalográfico para observação da microestrutura do material, ensaios mecânicos para determinação de suas propriedades mecânicas, ensaios não destrutivos para verificar se os fundidos são totalmente sãos. Temos algumas conclusões. O processo de fundição por gravidade em areia é o mais generalizado, pois peças de todas as dimensões e formas, excepto as mais complexas, e praticamente de qualquer metal podem ser fundidas em areia. A fundição em moldes metálicos produz uma contração muito rápida que, em algumas ligas de menor resistência mecânica, pode resultar em fisuras. Por outro lado, certas ligas apresentam temperaturas de fusão que podem danificar os moldes metálicos. Entretanto, a fundição em moldes metálicos dá origem a peças com melhor acabamento superficial, dentro de tolerâncias dimensionais mais estreitas, com secções mais finas
exigem menos usinagem que as fundidas em areia. Aqui temos a comparação de alguns processos de fundição. Fundição em areia, fundição em molde permanente, fundição sob pressão, fundição por centrifugação. Muito obrigado por sua atenção.